Eu quero falar hoje sobre honra, sobre dupla honra, porque o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus que ressuscitou, e o túmulo de José de Arimateia ficou vazio, mas o trono está cheio, o trono está ocupado por Jesus, amém? E também Jesus está dentro dos nossos corações, isso é maravilhoso. E eu quero falar hoje então sobre Isaías 61, do versículo 1 até o 11, e também lá em Lucas 4, que vai falar no Novo Testamento, esta profecia de Isaías 61 se cumprindo. Primeiro nós vamos para Isaías 61. Meus queridos, antes de nós lermos aqui a palavra, eu quero dizer o seguinte: Joel falou sobre adoração, para que o povo então louvasse ao Senhor, adorasse ao Senhor. Joel falou de quebrantamento, de arrependimento, de humildade, de salvação, de obediência, falou de fogo. Então, meus irmãos, nós entendemos que a adoração, ela é a arma de vitória. A adoração é arma de vitória. Quando nós não sabemos o que falar numa circunstância, então vamos adorar, vamos louvar, porque o louvor, ele é arma de vitória. O quebrantamento traz arrependimento, traz humildade, traz salvação, traz obediência. Isso é ser servo. E eu me lembro agora, não dá para esquecer de Eliseu, irmãos. Quem que foi Eliseu, senão um servo de Elias? Eliseu, meus irmãos, ele recebeu porção dobrada. Ele fez muito mais milagre do que Elias, porque ele foi servo. A Bíblia diz que sabe o que Eliseu fazia? Eliseu deitava a água na mão de Elias, aleluia. Você tem deitado água na mão de quem? Aleluia. Ou você só quer que deitam água na sua mão? Eliseu, ele estava ali, onde Elias ia, ele ia. Onde Elias estava, ele estava. E Elias precisava de lavar a mão, ele ia lá, não deixa comigo. E estava onde ele obedecia. E ele... Eu vou para Jericó, ele ia, e ele ia para todos os lugares, ele ia com Elias. E ele pediu então, meus irmãos, porção dobrada, poder dobrado. E Elias falou: então caminha comigo, não sai de perto de mim, que quando eu for assunto ao céu, você vai receber. E ele então, meu irmão, um servo como todo cristão tem que ser, queridos. Servo, tem que servir. E ali então, meus irmãos, é o fogo que faz isso, porque o fogo queima, o fogo alastra, o fogo purifica. Mas uma coisa importante também, igreja, sabe o que acontece com o fogo? Se não cuidar do fogo, Levítico 6, por 5 vezes fala lá que o fogo não pode apagar. Se nós não vigiarmos, o fogo se apaga, e se o fogo se apagar, vira cinza. E meus irmãos, é difícil fazer uma fogueira pegar depois da cinza, sim ou não? Você nunca fez fogueira não, quando criança? Pegou lá, saiu para caçar, a gente falava caçar madeira para todo lado, e achava madeira e fazia o fogo ali. Meus irmãos, enquanto tinha madeira tinha fogo, acabava a madeira, só cinza, não tinha mais fogo. Então, meus irmãos, o fogo ele queima, o fogo alastra, o fogo purifica. Mas se nós não vigiarmos, o fogo também pode apagar, e nós não podemos então brincar, amém? Gostaria então que você acompanhasse comigo na sua Bíblia, Isaías 61. Diz assim, eu vou ler todo o texto, irmãos, que é um texto bem conhecido. E nós estamos também, chegando aí ao final do ano, onde celebramos o nascimento de Jesus. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar
todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestido de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, uma versão diz carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E eles edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora, e a restauração às cidades assoladas, as desolações de muitas gerações. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. E em lugar da vossa vergonha, versículo 7, haveis de ter dupla honra. Diz assim, diga comigo, dupla honra. Versículo 7 de Isaías 61, diga novamente com alegria, dupla honra. Eu quero, Senhor. Fala. Eu espero, Senhor. Em nome de Jesus, dupla honra. Eles não estão querendo dupla honra não, viu? Mas vamos continuar a leitura aqui. E em lugar do opróbrio, olha só o opróbrio aparecendo aqui de novo. Não é só em Joel não, Isaías também falou de opróbrio. E em lugar do opróbrio, exultareis a vossa porção. Por isso na sua terra possuirão novamente o dobro. Na sua terra possuirão o dobro, viu, Natália e Lucas? Na sua terra possuirão, recebe essa palavra aí, não fica vacilando não, hein? Possuirão o dobro, aleluia, amém? É bíblico, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria, receba aí. Pois eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço o roubo de toda a injustiça. Fielmente lhes darei sua recompensa, e farei com eles um pacto eterno. Versículo 9. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos o virem os reconhecerão como descendência bendita do Senhor. O 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Sangue que Joel fala. Sangue, me vestiu com vestes de salvação, cobriu-me com o manto de justiça. Autoridade. Sem autoridade, meus irmãos, o crente não consegue fazer nada espiritualmente. Como um noivo que se adorna como grinalda, e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém? Vamos comigo agora, meus irmãos, para Lucas 4, 18 a 21. Lucas 4, 18 a 21. Diz assim: quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera aí. Eu só quero falar misericórdia, né? Diz assim, Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos em Jesus. Jesus fez essa leitura, versículo 21. Então começou a dizer-lhes, Jesus: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Que bênção, irmãos. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Em Jesus essa palavra foi cumprida. Nós precisamos receber, igreja. Amém?
nós precisamos receber essa dupla honra. Nós precisamos receber o ano aceitável do Senhor. Nós precisamos receber, meus irmãos, sermos carvalhos de justiça. Ou seja, carvalho é uma árvore próspera, uma árvore forte, uma árvore que tem uma longevidade muito grande. Então nós precisamos pedir esta palavra para nós. E essa palavra não é só para o Antigo Testamento. Existem seitas religiosas que só pregam o Antigo Testamento. Existem seitas religiosas que só pregam o Novo Testamento. Mas, meus irmãos, a religião, nós somos de uma religião, a religião cristã, nós pregamos Antigo e Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento nós temos a palavra do Senhor profetizada, no Novo Testamento nós temos a palavra do Senhor cumprida. Essa palavra em Isaías não ficou lá no passado, lá no ano de 2800 a.C. Esta palavra se cumpriu em Jesus, ali no século 30, aproximadamente, da era cristã. Se concretizou ali. E para nós hoje, porque Jesus, Ele é o nosso advogado. Jesus, diga assim, Ele é o meu advogado. Jesus é o meu Salvador. É o meu intercessor. Amém? É isso, igreja. E precisamos pegar essa palavra para nós. Eu destaco então nessas duas leituras, Isaías 61 e Lucas capítulo 4, o versículo 7 de Isaías 61. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. E destaco também o versículo 21 do capítulo 4 de Lucas. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O tema de hoje é dupla honra. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra honra, no dicionário do Champlin, diz o seguinte: que honra é a consideração que um indivíduo merece receber, na forma de dinheiro, de título, de recompensa de qualquer tipo, em forma verbal, material ou espiritual. Agora, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Se honra é algo que alguém merece, o que eu mereço? O que você merece? Se não, meus irmãos, estarmos distantes de Jesus. Porque fomos nós que crucificamos Jesus. O que nós merecemos, se não a morte? Mas Jesus, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor, Deus, Pai amoroso, Ele prometeu e Ele cumpre. Porque Ele cumpriu para Israel. Jesus então, naquele momento que Ele leu a palavra na sinagoga, Ele falou: hoje se cumpriu a palavra. E que palavra é essa, meus irmãos? Que aquela pessoa que recebe Jesus, que aquela pessoa que é batizada, sabe, no corpo de Cristo, aquela pessoa, meus irmãos, que se torna servo de Jesus, ela merece. Ela merece. Quem está falando isso é Deus. O novo é a pessoa nova, né? A nova criatura, conforme diz o apóstolo Paulo. Aquele que nasceu em Cristo Jesus, ele merece. Honra, consideração. Deus considera os seus filhos e suas filhas. Amém? Se Ele não considerasse, Ele mandaria Jesus para morrer por você e por mim? Deus, Ele considera, meus irmãos, e Deus, Ele honra. E olha só, Ele honra em dinheiro, Ele honra em título. Amém? Então, quando você recebeu o título lá de doutora, empresário, empresária, esqueça, hein? Foi Deus que honrou. Então, sirva a Deus através do seu título. Através de dinheiro, está aqui. Através de título, Ele recompensa de maneira verbal. Quando o salmista diz: meu servo, não temas, pois eu te escolhi, sei que é difícil, mas confia em mim, verás o meu poder. Forma verbal, ele está falando, você tem que crer.
forma material. Por que muitos não gostam de pregar prosperidade? Porque muitos só pregam prosperidade. Aí nós queremos agir pelo contrário, não é? Uma igreja então histórica como a nossa, muitas vezes ela quer funcionar na medida ou na posição do contrário. Se aquele fala bênção material, né, nós vamos falar bênção espiritual. Se aquele fala cura física, nós vamos falar cura espiritual. Mas não é assim, irmãos. Nós temos que pregar a palavra. Se tem pessoas que pregam a palavra errado, nós não temos nada com isso. O que nós temos que fazer é pregar a palavra da forma correta. E honra, meus irmãos, é isso. Honra é algo, é uma consideração que alguém recebe porque merece. E pode ser em forma de dinheiro, de título, forma verbal, forma material, forma espiritual. Teve uma vez, meus irmãos, que eu fui honrado de forma verbal, não é? E também acabou sendo material. Eu estava num congresso, meus irmãos, com mais de 1000 pessoas. E o principal do congresso, que era o pastor titular, é o meu amigo, então, apóstolo Ribamar, né? A igreja Casa do Pai, lá em Manaus. Eu estava passando, eu não me esqueço disso, irmãos. Eu estava na fila do jantar, não é? Estava na fila do jantar junto com todo mundo, ali, ó. Fila grande, né? Na hora da fome aperta. Eu estava ali, ele olhou assim, meus irmãos, e falou: pastor Dirceu, vem aqui. Senta aqui comigo. Meus irmãos, eu não sabia onde pôr a cara, Paulo. Ele me chamou, eu tive que ir, irmãos. Os meus amigos lá, os membros da igreja estavam comigo, ficaram na fila. Ele chamou eu, forma verbal. Sentei lá e aí foram servir a gente lá, onde os pastores estavam sendo servidos. E essa é a maneira deles tratarem, né, os outros ali e tal, não é? E ali então, meus irmãos, eu senti honrado. E Deus honrou, é isso que Deus faz. E é uma palavra que você tem que pegar para a sua vida, irmãos. Não acontece só com um, só com dois, acontece com você. Tenho certeza que muitos aqui têm exemplo de honra. Muitos aqui têm testemunho de honra. Porque Deus, Ele honra mesmo, meus irmãos. Aleluia. Meus queridos, eu quero então meditar com vocês diante de tudo que eu já falei aqui, que já foi algo maravilhoso, que aquece os nossos corações, que dá uma palavra assim de sustentação para as nossas vidas, uma palavra maravilhosa, meus irmãos e minhas irmãs. Mas eu quero dizer o seguinte, que nesses dois textos, Jesus, Ele é médico dos médicos. Jesus é médico dos médicos. Isaías 61 e Lucas 4. Pega para você isso aí. Não fica se atentando se o pastor está pregando bem ou mal, se o pastor está assim, está assado. Não, pega para você a palavra. Pega a palavra para você. Esses dois textos, de Isaías 61 e de Lucas 4, diz que Jesus, Ele é médico dos médicos. Jesus veio para curar. Jesus, meus irmãos, do versículo 1 a 3 de Isaías 61, Ele fala que Ele é libertador. Você precisa de libertação. Você conhece alguém na sua vida que precisa de libertação? Alguém na sua família que precisa de libertação? Jesus, Ele é libertador. Jesus, meus irmãos, nesses 3 versículos, Ele vem proclamar o Evangelho. Jesus, Ele é trombeta, meus irmãos. Ele fala de um evangelho de libertação, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus, Ele fala de manto de alegria, meus queridos. Manto de alegria, meus queridos, é algo maravilhoso sobre a vida do cristão. É a autoridade, é você tirar a vergonha e receber a honra. Manto de alegria. Quem recebe manto? Quem tinha manto, meus irmãos, ali, né, no século 15, 16, 17, até mesmo antes, se a gente for ver, quem tinha manto? O rei. O rei é que tinha manto. O sacerdote tinha manto. O profeta tinha capa. Isso se chama autoridade. E Deus está falando que vai dar um manto de alegria. Você não quer um manto de alegria? Aleluia! Carvalho de justiça, isto é honra. A capa de Elias sobre Eliseu, meus irmãos, trouxe poder duplicado para Eliseu. Carvalho é uma árvore nobre,
Quando a palavra fala carvalho de justiça, ela está te elogiando. É elogio isso aí. Quando Deus fala, vocês serão carvalhos de justiça, Deus está elogiando, meus irmãos e minhas irmãs. O cativeiro virou, pois agora o povo de Israel está numa floresta, no jardim de Deus, é carvalho de justiça. O próprio Deus é o agricultor, ou seja, quem cuida do povo agora é Deus, aleluia. É uma força, meus irmãos, quando a palavra fala carvalho de justiça, Deus está falando que você é forte, você tem durabilidade. Deus está falando que você é bonito, porque o carvalho é uma árvore linda. Deus está te elogiando a sua igreja. Árvores de justiça, plantação do Senhor, para que possam ser ornamentos na vinha de Deus e serem frutíferos. Aleluia. Árvores vivas, plantadas na casa do Senhor, florescendo nos átrios do nosso Deus. O Pai será glorificado quando dermos muitos frutos. Aleluia. Glória a Deus. Fala também nesses 3 versículos que Jesus é consolador. Quem é que não precisa de consolação aqui, meus queridos? O Messias dará a bênção e graça especiais para aliviar a tristeza. Para tais lágrimas, Deus tem um odre, diz o Salmo 56:8. Na sua tristeza, transformarei em cânticos de louvor, óleo de gozo, que faz, meus irmãos, a face brilhar, aleluia. Assim como a face de Moisés brilhava quando ele estava no Monte Horebe, da mesma forma como a face de Estevão brilhava quando ele estava sendo apedrejado. Os judeus estavam morrendo de ódio. Eu não gosto dessa palavra ódio, mas não existe outra palavra para exemplificar senão a palavra ódio. Os judeus estavam com ódio de Estevão, porque eles falavam: você é um herege, você mentiu, você quer se passar por melhor que nós, você quer ser melhor do que nós. Mas na verdade, meus irmãos, Estevão, ele estava brilhando como Moisés. Ele brilhava. A Shekinah de Deus na vida dele é o que você também tem que fazer. Brilhar por Jesus. As pessoas têm que olhar para você, meus irmãos, e não ver outra coisa senão o brilho de Jesus. Às vezes, meus irmãos, nós temos que refletir. A pessoa, ela vai no estádio, hoje não está podendo ir mais, mas ela vai na lanchonete, ela vai em frente ao estádio, mesmo com o estádio fechado, ela faz aglomeração, e ela vai torcer pelo time dela, e ela dá risada, e ela pula, e ela leva ali trombeta, e ela fica feliz da vida. E o cristão, meus irmãos, vem para a igreja muitas vezes triste, chateado, cabisbaixo, só que ele tem um trono no céu. E muitos aqueles que estão lá nem sabem quem é Jesus, nem sabem quem é o Rei. Elas conhecem a história da salvação, elas têm a salvação, elas têm a vida eterna, foram libertas por Jesus, mas andam tristes. Sabe por que andam tristes, meus irmãos? Porque está faltando óleo de alegria. Óleo de alegria. E sabe quem dá o óleo de alegria? Jesus. Jesus dá o óleo de alegria, que faz a face brilhar. A sua face tem brilhado por Jesus? Aleluia. Versos 4 até o verso 9, meus irmãos. Você viu que eu dei uma corrida aqui. Vai até o 11, então já estou até o 9. Às vezes, irmãos, a igreja fica esperta, né? Porque tanto tempo ouvindo sermão, a igreja fica esperta. Então, o pastor lê um texto com 20 versículos. Aí ele começa no primeiro. Irmãos, o primeiro diz isso. O segundo diz isso, o terceiro diz isso. Aí o irmão já está lá, até chegar no 20. Até chegar no 20 vai demorar. Mas eu já estou aqui no 9, amém? Você está recebendo essa palavra ou não? Receba essa palavra sobre a sua vida. Do versículo 4 ao 9, meus irmãos, de Isaías 61. Foi prometido que as suas casas seriam reconstruídas. Olha só que maravilha, meus irmãos. A pessoa vai lá, não tem nada contra, irmãos. Quem quer torcer, torce. Quem quer ir no estádio, vai, não tem nada contra, pode ir. Eu só não entendo porque lá é felicidade, mas lá eu entendo porque é felicidade. Eu não entendo porque um cristão
lavado e remido no sangue do Cordeiro é triste. Você entende, José? Quem entende aqui, meus irmãos? Lavado, nascido no sangue do Cordeiro, nova criatura, e é triste. Não, irmãos. Nós temos que olhar para a palavra e não deixar Satanás ficar nos nossos ouvidos, porque nós temos o óleo da alegria. Então, meus irmãos, as nossas casas serão reconstruídas. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Casas reconstruídas, que as suas cidades seriam levantadas das ruínas. Os escravizados no cativeiro agora terão servos a seu comando. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos, do verso 4 ao 9 de Isaías 61. Aquele povo que era escravizado, agora eles vão ter escravos para reconstruir as suas casas. Agora eles serão senhores. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso é tremendo, isso é dupla honra. Deus, Ele reverte as derrotas de Israel em vitória. Isso é dupla honra. Deus reverte a derrota em vitória. Amém? Irmãos, eu estou no fogo. E você, está no fogo? Sim ou não? Eu estou, presbítero Norberto. Aleluia, eu estou no fogo, irmãos. Eu já falei, né, que eu quero sair dessa pandemia mais perto de Jesus. Eu quero que você saia também. Sabe, meus queridos, porque não tem sentido a gente viver 100 anos aqui só pescando, né, passeando. Qual que é o sentido? Se o nosso sentido aqui é ter uma moradia no céu. Então nós precisamos estar no fogo. Está no óleo, meus irmãos. Está no gás, amém? Está no reteté. Tem uns que falam repleplé, mas é reteté. Meus irmãos, aleluia. E vamos lá. A Bíblia diz, queridos, que Deus reverteu as derrotas de Israel, porque essa palavra de Isaías veio quando Israel estava cativo. Sabe, queridos, aqueles que destruíram as casas do povo de Israel iriam reconstruir. A palavra fala também que eles serão libertados do cativeiro e honrados. Versículo 61, 7. No lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em nome de Jesus. Receba essa palavra, meus irmãos e minhas irmãs, que da mesma forma que a honra vem, meus irmãos, a honra pode ir. Muitas pessoas, meus irmãos, estão lá em cima, de repente estão lá embaixo. Muitas pessoas pensam que são, e quando vai ver não é nada, porque é Deus que sustenta. Israel, ele estava pujante. Jeremias fala assim: ó Israel, você pensa que você é aquela noiva linda de outrora? Agora você não passa de uma escrava. Acorda, minha filha. Israel foi para o cativeiro, porque Israel estava vivendo como uma princesa, mas totalmente errado, distante de Deus. E o profeta chega e fala: você não é mais princesa não, você vai para o cativeiro. E no cativeiro Deus trata, meus irmãos, e Deus trata, e depois Deus faz com que a derrota vire vitória. Tudo isso é para o bem de Israel. E as correções em nossas vidas também são para os nossos bens, são para o nosso bem. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, aqui a profecia se refere à primogenitura. Olha só, entenda aqui. Quando a palavra fala dupla honra, a Bíblia está se referindo à primogenitura, porque somente o primogênito, ele tem dupla honra. Meus irmãos, eu prego tanta Bíblia aqui, tanto Novo Testamento, tanto Antigo Testamento. Se você prestar atenção, você vai aprender. Você não precisa nem aplicar na sua vida, mas você vai aprender, porque aqui é Bíblia pura. Desta parte, no seminário, o melhor aluno no Antigo Testamento exegese era eu. Deus me honrou, irmãos. Trabalhava o dia inteiro igual um camelo, depois ia direto para o seminário. Mas graças a Deus, Deus honrou, meus irmãos. E então, querido, a Bíblia fala primogenitura. O primogênito, ele tem direito a 2 partes da herança. O segundo filho não tem, na cultura hebraica, na cultura hebreia, na cultura do povo de Israel. Mas aqui Deus está tratando você, eu como primogênitos. Nós somos primogênitos de Jesus. Nós somos primogênitos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a nós cabe o quê? Dupla honra, aleluia.
Meus irmãos, cada homem, cada mulher que recebe Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, se torna um primogênito de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Na cultura israelita, meus irmãos, somente o primogênito recebe dupla honra, dupla recompensa, dupla herança. Deuteronômio 21:17, presta atenção. Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele que é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Então, meus irmãos, naquela cultura, o homem ele podia casar com uma, duas, três, quatro mulheres, né? Era normal isso aí. Hoje não, viu, queridos? Hoje é uma só. Amém? Homem e mulher. Uma só, casal. Não é? Mas aí então, aquele homem lá, né? Espertão. Ele amava mais uma, mas tinha mais de uma esposa. O primeiro filho dele era com aquela esposa que ele não amava muito. O segundo filho dele era com aquela esposa que ele amava muito. E aí então ele queria dar a herança dobrada para o primeiro filho da segunda mulher. Ou primeira mulher, né? A ordem não altera aí. O que acontece é que o primeiro filho, o primogênito, não interessa de qual mulher nasceu. Não interessa. O primogênito ele irá receber porção dupla. E Deus ele fala claramente aqui, ó, não queria dar um espertinho não, viu? Estou de olho. A porção dobrada vai para o primogênito. Mesmo se a mulher for desprezada por você, a porção dobrada vai para o primogênito. É isso, meus irmãos. É isso. Nós não somos, meus queridos, o Israel de Deus. Nós somos estrangeiros. O Israel de Deus é o povo de Israel. Que ali a palavra veio para aquele povo e eles terão uma segunda chance. Depois que tudo acontecer, Jesus voltar, eles terão uma segunda chance. Porque eles são o povo de Deus. Nós somos, meus irmãos, estrangeiros. Mas Deus ele é um Deus maravilhoso, que Ele concede a nós a dupla honra. Meus irmãos, quem era estrangeiro vira cidadão. É o que diz lá 61 de Isaías, do versículo 4 ao versículo 9. Quem era estrangeiro vira cidadão. Deus não diferencia filho, estrangeiro, tudo cidadão do reino. Nós somos cidadãos do reino, aleluia. Meus queridos, vai falar também da abundância de consolo, satisfação perpétua. Sua posteridade será conhecida entre as nações, aleluia. E no versículo 10 e 11, que é o final, meus irmãos, vai falar de justiça. Deus é a nossa justiça. Vai falar de salvação. Jesus é a nossa salvação. Vai falar de louvor. Fomos criados por Deus para o louvor da sua glória. Vai falar de bênção. Bênção sobre a terra, meus irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aleluia. Lá em Gênesis 3,17, a terra foi amaldiçoada por conta do pecado de Adão e Eva. E eles teriam que trabalhar duro, suar para poder tirar o sustento, mas a terra estava amaldiçoada, porque eles comeram do fruto proibido. E agora, meus irmãos, lá em Isaías 61, versículos 10 e 11, vai falar que a terra cessou a maldição da terra, meus irmãos. Cessou a maldição da terra. A terra vai produzir o seu renovo. É o mesmo que dizer, o inverno passou. Meus irmãos, alguém está no inverno aqui na sua vida? Não precisa falar, não precisa erguer a mão. Mas às vezes você está vivendo um inverno frio na sua vida, é só uma comparação. Você está vivendo um inverno, dias difíceis. A Bíblia fala, se Jesus voltar no inverno, muitos sofrerão. As grávidas, ai das grávidas, se for no inverno, naquele dia, muitos vão sofrer. Meus irmãos, e aqui nesse texto fala que a terra, acabou a maldição da terra, e a terra vai ser abençoada. Meus irmãos, e agora não vai ter mais inverno. O inverno passou, o outono passou, o calor assolador do verão passou, e agora vou propiciar para Israel décadas e décadas e décadas de primavera, pois haverá abundante produção sobre a terra, aleluia. E eu recebo essa palavra, meus irmãos, para nós, nos nossos dias. O inverno vai passar, o inverno já passou, temos que profetizar.
O verão também, estou falando, meus irmãos, ali, fazendo uma comparação, é um paralelo. Ok? É uma parábola isso aqui. Então, meus irmãos, o inverno passou, o outono passou, o verão, meus irmãos, aquele sol assolador passou. Olha só a pandemia aí assolando. É um inverno isso aí nas nossas vidas, no mundo todo, meus irmãos. Mas a palavra do Senhor já dizia lá em Isaías 61, e depois se complementou, se completou, ou seja, ela foi cumprida em Lucas 4,18, quando Jesus então fala: hoje se cumpriu a profecia. Meus irmãos, nós temos que pegar esta palavra e viver sobre a nossa vida, tomarmos essa palavra para a nossa vida. O calor assolador, o verão passou, agora, meus irmãos, Deus propicia a Israel tempos de primavera, porque primavera é renovo, primavera é vida, primavera, meus irmãos, é coisa boa na vida do cristão. E eu quero concluir então dizendo, meus irmãos, que depois do retorno de Jerusalém, o povo judeu estava no mundo novo. E agora eles haviam aprendido o valor da liberdade, da propriedade. Eles haviam aprendido, meus irmãos, a terem prazer, que era estar na presença de Deus e na sua terra. E nós precisamos aprender também, meus irmãos. Hoje estamos usando máscara, hoje temos que colocar álcool em gel nas nossas mãos toda hora, lavar as mãos toda hora. Mas, meus irmãos, nós temos que aprender o valor que isso vai nos ensinar. Israel aprendeu o valor do cativeiro. E quando voltou para Jerusalém, eles louvaram ao Senhor. Eles desfrutaram, meus irmãos, do tempo de primavera, do renovo. Mas muito mais se rejubilaram, sabe, aqueles que Cristo havia concedido então libertação. Eles ficaram então alegres, porque apontando para Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, mais do que termos dupla honra, nós temos salvação em Cristo Jesus. Meus queridos, aleluia, eles exultarão pela sua parte, não só, meus irmãos, recuperando tudo o que tinham, mas eles gozarão do seu conforto e terão um coração inclinado a se alegrar. Eles terão perpétua alegria, diz a Bíblia, isto é, o povo ficará num alegre estado e irá durar por muito tempo, mas, meus irmãos, mais tempo do que o cativeiro. Por vossa vergonha tereis duplicada honra, a bênção de Deus estará sobre cada um, dando conforto, abundância. E, meus irmãos, aleluia, sabe, queridos, os danos serão reparados. Diga assim: os danos serão reparados. O próprio Jesus fala em Lucas 4:18-26. Precisamos aceitar esta palavra em nossas vidas, porque havia uma seca muito grande em Israel. Olha só, eu quero terminar essa palavra, essa reflexão, dizendo, meus irmãos, uma verdade bíblica, uma grande verdade bíblica. A dupla honra está para todos nós, mas no tempo do profeta Elias, houve uma grande seca em Israel. Jesus que está falando isso, Jesus que vai falar isso nos evangelhos. Houve uma grande seca, e Jesus falando para os fariseus, que olhavam para Jesus assim, ó. Assim que o fariseu olhava para Jesus: quem é esse? Desconfiado, com rancor, com ódio, com racismo. Quem é esse que vem de Nazaré? Nazaré pode vir alguma coisa boa? Com discriminação. E Jesus falando para eles: olha, eu vim abençoar vocês. Eu vim trazer uma palavra de dupla honra. Hoje as profecias se cumpriram. Deixa eu contar uma coisa para você que aconteceu na época do profeta Elias. Jesus falando para eles. Houve uma seca muito grande. E o profeta Elias só foi enviado para uma viúva. Mas haviam muitas viúvas. Mas só uma recebeu o profeta Elias. Meus queridos, e Jesus continua. Não para aí não. Olha o que Jesus quer nos ensinar com essa palavra. Sabe o que aconteceu também? Haviam muitos leprosos na época de Eliseu. Aleluia. Fico aqui arrepiado, meus irmãos.
eu sinto o poder de Deus, sabe? Sobre esta igreja, sobre as nossas vidas. Aleluia. Na época de Eliseu, haviam muitos leprosos, mas só um foi curado. Só Naamã. Por quê? Porque Naamã se humilhou. Porque Naamã, ele se despiu. Porque Naamã, meus irmãos, quando ele tinha que ir até o Rio Jordão para ali ele se banhar e mergulhar 7 vezes, quando ele ia tirar a roupa dele, então todos iam ver que ele era leproso. Então, meus irmãos, Naamã ele foi humilde. Naamã ele se despiu, mas só ele foi curado. Jesus falou isso. Pode olhar lá em Lucas. Jesus falou: havia uma seca muito grande, só uma viúva recebeu comida, recebeu o trigo. Haviam muitos leprosos na época de Eliseu, mas só Naamã recebeu a cura. E hoje, igreja, será que hoje nós temos pessoas doentes, nós temos pessoas necessitadas, nós temos pessoas tristes, crentes fracos na fé, crentes tristes? Temos hoje. E se nós não olharmos para a palavra de Deus, então quem é que vai receber a graça? A graça está para todos, mas poucos é que chegam até Jesus. Poucos é que têm essa coragem de dar um passo que Naamã deu, de ouvir o seu servo, o seu subalterno, ouvir o seu subalterno falar: mas senhor, o senhor veio até aqui, ele só está falando uma coisinha de nada. O que é ir lá no Jordão e dar 7 mergulhinhos e ser curado? O que é isso, Luísa? É nada, para quem veio, né, lá da Síria até aqui. E ele falou: sabe que você está certo? Irmão, será que não é hora de a gente fazer isso? Humildade, sabe que você está certo? Mesmo se for contrariar o nosso ego, sabe que você está certo? Eu não vou perder a bênção por causa do meu orgulho, não. Eu vou mergulhar 7 vezes aqui e sair curado da lepra. E o que aconteceu com Geazi, o servo de Eliseu? Eliseu falou: eu não vendo bênção, eu não quero nada de você. Pode ir com o seu dinheiro, com as suas vestes festivais, ou seja, vestes para festas. Pode ir, não quero nada. Geazi cresceu o olho, meu irmão, e foi atrás de Naamã. E ele ia dar, então Naamã falou: sabe, né, então, né, como quem diz, meu servo não quis, mas eu quero. E ficou de olho ali, na prata e nas vestes. E o que a Bíblia diz, Priscila? Que Naamã deu para ele, né? Deu o dobro do que ia dar para Elias em prata, e deu as vestes. Acho que, se não me engano, 2 mudas de vestes. E o que aconteceu com Geazi? Eliseu falou: agora, porque você fez isso, ainda quis enganar. Onde você estava, Geazi? Não saí não, estava aqui mesmo. Eu estava lá na outra cabana. Pensa que eu não vi você lá não com Naamã? Recebendo a prata e recebendo as vestes? Agora, Naamã, você vai pegar essa lepra. Agora, Geazi, você vai pegar essa lepra de Naamã e toda a sua descendência vai ser leprosa. Fala assim, irmãos: misericórdia. Nós não podemos desejar isso para a nossa vida. Nós devemos fazer o que Naamã fez: deu ouvido ao subalterno. E aquele homem então foi lá e recebeu a bênção. Glória a Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Deus, ele pôs fim ao cativeiro de Israel lá no Egito. Deus pôs fim ao cativeiro de Jacó. Quando estava trabalhando para o seu sogro, ele estava ali num cativeiro, e com medo do seu irmão, com medo de Esaú. E ali Deus livrou Jacó desse cativeiro. Deus pôs fim ao cativeiro de José lá no Egito. Deus pôs fim ao cativeiro de Jó. Deus deseja pôr fim ao seu cativeiro, ao cativeiro do seu povo, meus irmãos. Aleluia. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Aleluia.